O amor de Manaus está no ar. É o começar de um novo dia, nova esperança, novo crescer. Que bom saber que nos primeiros instantes você já está ao nosso lado, sentindo nossas emoções, compartilhando das nossas alegrias. Que hoje seja um dia especial de paz, sucesso e de grandes realizações. Você estará a partir de agora em contato com os acontecimentos do Brasil e do mundo, com a boa música, com a comunicação moderna que só a Difusora tem. Nós estaremos bem juntinhos de você a cada passo, para que ao final do dia possamos ouvir: foi muito bom ter estado com a Difusora. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta segunda-feira? Covid registra 508 novos casos no Amazonas, com diminuição de mortes. Igrejas de Manaus terão retomada gradual de missas a partir de quarta-feira. Governo prorroga por mais 15 dias restrição à entrada de estrangeiros no país. Weintraub pode ser deportado se tiver usado prerrogativa para entrar nos Estados Unidos. Coronavírus. Brasil registra 601 novas mortes e chega a 50.659. Mundo bate recorde com 183 mil mortos. Novos casos de coronavírus, diz a Organização Mundial de Saúde. Cientistas suspeitam que coronavírus pode desencadear diabetes e agravar quadros pré-existentes. ONU apoia ação para plantar 1 trilhão de árvores no mundo e restaurar a Mata Atlântica no Brasil. Festa de aniversário termina em incêndio e tiroteio no Jorge Teixeira. Ao tentar acabar com o evento, o dono da casa foi esfaqueado. Cabo da FAB morre em acidente de moto no Campos Sales. Matadores da motocicleta executam comerciante no bairro da Compensa. Durante bebedeira com uma mulher, ex-policial militar é morto a golpes de terçado no Viver Melhor. Na BR-174, homem com espingarda atira contra a viatura policial e acaba morto. Durante bebedeira, briga entre primos acaba em morte na Constantino Nery. Garota de 13 anos é estuprada e quase degolada em Nova Olinda. Morte da menina causa revolta na população. Rapaz de 20 anos é morto com 4 tiros em rua do bairro Alvorada 2. Homem é morto pela polícia após assalto a ônibus no Distrito Industrial. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã: Panorama FM em Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa de Alvarães, Oriuna Boa Vista do Ramos, Nova FM em Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Almeida FM em Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Anamã FM de Anamã, Maran FM em Maran, Cabocla FM de Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária de Urucurituba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Bola, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM em Novo Aripuanã, Metropolitana Mix em Manacapuru. 5:52. Previsão do tempo. Manaus teve um domingo de muito calor, com temperatura real de 37 graus. O Clima Tempo fala em 32 graus hoje, com probabilidade de 90% para chover 10 milímetros. A umidade do ar está em 83%. Os ventos estão calmos, com 10 km/h de velocidade. É segunda-feira, 22 de junho. Chegamos aos 173 dias do ano e faltam 193 para terminar 2020. Dia de São Paulino de Nola. Também é o dia do orquidófilo e o dia do aeroviário. Esta edição 44.734 do Jornal da Manhã. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1874, inaugurado o telégrafo submarino ligando o Brasil, Rio de Janeiro à Europa. 1916, Harvey Spencer Lewis anunciou publicamente a transmutação de zinco em ouro,
durante uma demonstração clássica de princípios alquímicos da cidade de Nova York. Em 1987, morria Fred Astaire, dançarino e ator norte-americano. 1941, Adolf Hitler ordena a invasão da União Soviética sem declaração formal de guerra. Em 2012, o presidente paraguaio Fernando Lugo sofre impeachment e deixa o cargo. Federico Franco assume seu lugar. 2015, o edifício da Assembleia Nacional do Afeganistão é atacado por homens armados após um atentado suicida. Todos os 6 pistoleiros são mortos e 18 pessoas ficam feridas. Agora 5h53. Local. O complexo turístico da Ponta Negra em Manaus voltou a registrar movimentação intensa na manhã deste domingo. O local está interditado para visitação desde março por conta da pandemia do novo coronavírus. Apesar das faixas que demonstram a proibição do acesso à praia, algumas pessoas se aventuraram no banho do Rio Negro e foram retiradas pela polícia. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio, bom dia Eduardo Silva. Bom dia Paulo Guerra. E bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Cinco horas e 54 minutos em Manaus. Pellegrini, falávamos ainda há pouco sobre o complexo turístico da Ponta Negra e que registrou movimentação intensa na manhã de ontem. Apesar das faixas que demonstram a proibição do acesso à praia, muita gente se aventurou e caiu no Rio Negro para tomar banho, em Pellegrini. Pessoal não ouve rádio, não lê jornal e completamente alienado essas pessoas porque são desinformadas. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia PC e a você ouvinte do Jornal da Manhã. Então, Paulo, pois é, né? Assim tem sido, né? Assim tem acontecido, infelizmente. E ontem, como você colocou muito bem, muita gente foi para a Ponta Negra, pessoal pegando sol, a grande maioria sem máscaras, as pessoas perto uma das outras. Ou seja, nada do que é recomendado foi cumprido ontem na área do balneário da Ponta Negra. E foi muita gente realmente. E não foi, Paulo Guerra, só na Ponta Negra. Os demais banhos da cidade, aí, como a gente gosta de colocar, a área do Poraquequara, teve muita gente também aproveitando o Paulo Guerra ao domingo e sem tomar nenhum tipo de precaução. As imagens mostraram muita gente dentro da água na Ponta Negra, né, Pellegrini? A praia está interditada. Muita gente, Paulo, né, aproveitou para banhar, muita gente descumprindo as ordens, descumprindo totalmente todos os protocolos e também tem uma placa bem grande dizendo que não está sendo permitido aquele banho na Ponta Negra e ainda assim, Paulo, as pessoas insistem. Pellegrini, tivemos aí um final de semana violentíssimo na cidade com muita confusão, muitas mortes, lamentavelmente. Muito sangue, Paulo, muito sangue realmente. Pronto-socorro também com grande movimentação no final de semana, tanto o 28 de agosto quanto o pronto-socorro João Lúcio e também o Platão Araújo. Muita gente procurou aquele pronto-socorro vítima de violência, né? Procuraram aí as principais unidades de saúde da cidade, vítimas de facada, de tiro e principalmente por agressão física. Um homem de 23 anos foi assaltar um ônibus no distrito industrial e acabou morto, né, Pellegrini? Paulo, com a chegada da polícia, eles atiraram nos policiais, eles ameaçavam, puxaram arma para um dos policiais e um deles acabou morrendo, Paulo Guerra, com tiro, né? Após ameaçarem passageiros de ônibus, após levarem a renda e os pertences dos populares. Um rapaz de 21 anos também foi morto com 4 tiros em rua lá do bairro do Alvorada 2, que seria um acerto de conta, Pellegrini? Possivelmente, Paulo Guerra, a polícia trabalha com essa possibilidade, já que o rapaz teve o corpo aí perfurado por 4 balaços, deixou os moradores, deixou as pessoas que estavam no local bem nervosas, as pessoas ficavam, Paulo, em desespero ao ver aquela pessoa agonizando no chão e logo foi levado ao SPA, mas não deu para ele não, Paulo, acabou morrendo. Briga entre primos em Pellegrini durante uma bebedeira, na Constantino Nery, Pellegrini, aconteceu isso? Constantino Nery, Paulo, 2 primos começaram a bebedeira e ficaram quase 24 horas bebendo. Daí, Paulo Guerra, houve uma confusão, um primo começou a discutir com o outro, daí, Paulo, um armou-se com uma faca e enfiou no primo até a morte. Foram 4 facadas
todas na região do abdômen. O ex-policial estava bebendo com uma mulher, Peregrini. Ele terminou sendo morto a golpes de teçada. Onde foi isso, Peregrini? Foi no conjunto Viver Melhor, Paulo. Ele estava acompanhado de uma mulher, estavam bebendo, né? Estavam um achando graça pro outro. Só que horas antes dele ter ido beber lá no Viver Melhor, ele havia tido uma discussão acalorada com outro homem. Esse homem voltou ao local, foi até o bar, já armado com a faca, e matou o ex-policial com 3 facadas. E um cabo da Força Aérea Brasileira, também conhecida como FAB, morreu em acidente de moto lá no Campos Sales, não é, Peregrini? Pois é, um carro atingiu a moto do cabo, Paulo, em cheio, e o motorista fugiu do local. O cabo ainda ficou agonizando por alguns momentos, mas morreu lá no local do acidente, infelizmente, né? O cabo acabou morrendo aí, Paulo Guerra, cabo da Força Aérea. Daqui a pouco a gente vai trazer os dados direitinho e também os detalhes desse acidente. Matadores da motocicleta executaram mais um, não é, Peregrini? Mais um, Paulo Guerra, mais um morre quando estava tranquilamente caminhando pela rua, acabou sendo atingido a tiros. Foram vários tiros que tiraram a vida desse homem. Esse crime também, Paulo Guerra, tem aí a característica de acerto de contas. Peregrini, como é que está o trânsito nesse instante e o tempo onde você se encontra? Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nós em deslocamento nesse momento, já estivemos na zona norte da cidade, na oportunidade que estivemos no Instituto Médico Legal, e o tempo, Paulo, está começando a clarear, não há prenúncio de chuva, não está nublado por aqui pela zona norte da cidade, já descaindo um pouco também pela zona leste, aqui a Avenida Grande Circular, Paulo, proximidade do pronto-socorro Platão Araújo, o trânsito é muito bom, bem agitado nesse momento, entretanto, não tem nenhum tipo de acidente registrado e os semáforos estão funcionando nesse momento. Terminal 4, passamos e visitamos agora há pouco, Paulo, movimentação já é boa, muita gente já esperando pelo coletivo, o mesmo acontecendo no Terminal 5, que fica nas proximidades do bairro de São José. Peregrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, com essas e outras informações. Paulo Guerra. Agora às 6 horas em Manaus, o João Pinto Bernardo, morador de Iranduba, procurou o Jornal da Manhã para fazer um apelo às autoridades competentes em nome do neto dele, o recém-nascido Rafael da Silva Coutinho. O caso é o seguinte: a criança está internada no Hospital Delfim Aziz desde o dia 6 deste mês e precisa passar por uma cirurgia no Hospital Joãozinho, mas, segundo o avô, não conseguiu vaga. De acordo com ele, João Pinto Bernardo, o menino Rafael Coutinho passou por um procedimento de drenagem no Delfim Aziz para retirar a secreção dos pulmões. O aparelho ainda está dentro dele e o garoto está muito mal. A família está pedindo uma vaga no Hospital Joãozinho para que seja feita a cirurgia. Tem aqui, inclusive, o número do telefone do Rafael da Silva Coutinho, está feito o apelo. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz 6 Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivã em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamudá.web Rádio. Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramo. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom Iranduba e comunitária em Anguera, na Foz do Carubã, distrito de Bó. Com vários serviços não essenciais em funcionamento, Iranduba aposta nas blitz educativas para evitar o coronavírus. Neste fim de semana, a Prefeitura de Iranduba pôs a equipe nas ruas para exigir da população o cumprimento do decreto municipal número 047 de 29 de maio deste ano, que estabeleceu um protocolo de segurança para o funcionamento de atividades não essenciais visando a prevenção à Covid-19. Uso obrigatório de máscaras nas ruas e em todos os estabelecimentos, disponibilização de álcool em gel ou álcool 70%, evitar aglomerações e o distanciamento de 2 metros entre pessoas são os principais pontos do decreto. Órgãos municipais capitaneados pela Secretaria de Saúde, com apoio da Polícia Militar, visitaram lanchonetes, espaços esportivos, balneários
balneários, restaurantes, entre outros, para conscientizar o público sobre as medidas preventivas. O prefeito Francisco Gomes voltou a pedir o apoio da população para vencer o novo coronavírus. Graças a Deus, ao excelente trabalho que nós fizemos, nós conseguimos frear o coronavírus. Não vamos baixar a guarda, vamos continuar se protegendo. Nós precisamos muito da ajuda de vocês para que a gente pudemos dar um ponto final nesse coronavírus que prejudicou a nossa cidade, o nosso Brasil e o mundo todo. Na ocasião, o prefeito anunciou que amanhã estará indo ao Hospital Hilda Freire, Dona Cabocla, junto com o empresário ganhador da licitação, para dar o start na reforma da unidade. O secretário de Saúde, Hamilton Gadelha, destacou que os protocolos de segurança para combater a Covid-19 também estão sendo adotados no hospital e nas unidades básicas de saúde. Para voltar ao atendimento normal, de forma escalonada, programada, agendada, sem gerar nenhum tipo de tumulto. E diria mais ainda, os trabalhos, eles estão tendo agora uma nova dinâmica. Nós estamos indo diretamente nas casas. As nossas equipes, por determinação do prefeito, estão toda envolvida a fazer aquelas visitas domiciliares para atacar a infecção lá na ponta. Hamilton Gadelha afirmou que a curva do coronavírus em Iranduba está em declínio e justificou o aumento do número de casos. As pessoas olham assim, mas saiu de 800 para 1.000 e pouco, mas é porque o prefeito determinou uma testagem geral. Foram mais de 1.000 pessoas testadas, então é lógico que nós descobrimos casos, mas graças a Deus a maioria dos casos não foram casos graves. De acordo com a última atualização feita ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, Iranduba tem 1.203 casos confirmados de Covid-19, 40 óbitos notificados, sendo 35 com causa básica para o novo coronavírus, 4 em investigação e 1 descartado. 9 pessoas estão internadas em leitos clínicos ou UTIs e 98 em isolamento social domiciliar. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h07. Manaus voltará a ter um velódromo 120 anos após ter o primeiro, integrando o pacote de obras planejado pela prefeitura para melhorar áreas como infraestrutura, mobilidade urbana e, claro, esporte e lazer. Com 50% de execução, a obra construída na zona oeste da cidade está prevista para ser entregue em setembro. Localizado no conjunto Aruanã, bairro da Compensa, um espaço antes ocioso de 6.000 metros quadrados dará lugar a um complexo que englobará as modalidades de ciclismo com pista oval e de tênis com uma quadra na área vaga no centro da pista. A Fundação Amazônia Sustentável lançou um edital de credenciamento de atrações culturais e artísticas para a realização de lives no Instagram na Feira da Faz, no hashtag Feira da Faz. A campanha tem como objetivo garantir apoio aos profissionais locais que estão impossibilitados de trabalhar durante a pandemia do novo coronavírus. As inscrições ficarão abertas até o dia 28 deste mês e os candidatos selecionados serão comunicados via e-mail sobre o resultado do processo. As inscrições podem ser feitas através desse link. abre.ai/edital artistas. A Arquidiocese de Manaus realiza hoje às 9h coletiva de imprensa para falar da reabertura gradual da Igreja Católica e a retomada das missas para os fiéis, como já adiantou ontem o Jornal da Manhã especial de domingo, o arcebispo Dom Leonardo Steiner. O plano estabelece o retorno gradual das atividades a partir da próxima quarta-feira, dia 24, com a previsão de realização de missas somente no dia 4 de julho. Temos informações direto de Manacapuru com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Acompanhado de vereadores do município, o prefeito Beto D'Angelo realizou neste final de semana a entrega de 7 novas lanchas SOS que serão destinadas às comunidades do Mundurucus, Paratarizinho, Lago do Castanho, Ajaratuba, Laguinho Cururu, Canaboca e as comunidades circunvizinhas, para assim atender às demandas dos comunitários que necessitam desse transporte para locomoção em suas ações e a vinda até a cidade em caso de urgência nos atendimentos de saúde. Com mais essa entrega, a Prefeitura de Manacapuru já soma o número de 10 lanchas SOS novas na zona rural,
o que até então nunca antes havia acontecido. Para o prefeito Beto D'Angelo, isso é resultado do segmento de um trabalho sério, de uma administração séria que se preocupa com o povo do interior. E são obras e ações como estas que estão sempre beneficiando diretamente os manacapuruenses. Bem, Paulo, e as águas do Rio Solimões já estão baixando. De acordo com a senhora Olívia Brito, responsável pelas medidas diárias, desde a primeira semana do mês de junho já era possível notar uma pequena paralisação na subida das águas. Ontem, domingo, dia 21, a cota do rio baixou 1 centímetro. Pela manhã o nível era de 19 metros e 27 centímetros. À tarde baixou para 19 metros e 26 centímetros. No ano passado, nessa mesma data, o rio estava parado, media 20 metros e 22 centímetros pela manhã e se manteve na mesma medida na parte da tarde. Com a medida de hoje, o nível é de 96 centímetros a menos em relação ao ano passado. No mais dizer que quem nos ouve todos os dias é Cosme Bittencourt Costa, o filho do saudoso tabelião José Costa e sobrinho do saudoso senador Fábio Lucena. De Manacapuru, Zeg-Deg para o Jornal da Manhã. Agora 6h11 em Manaus. Dando sequência à retomada gradual dos atendimentos suspensos por ocasião da pandemia de Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde vai restabelecer a partir desta segunda-feira as consultas ambulatoriais que estavam suspensas em 6 policlínicas. A Fundação Hospital Adriano Jorge vai retomar as cirurgias seletivas gerais de ortopedia e urologia. Retornam nesta segunda-feira o atendimento ambulatorial de mastologia do Instituto da Mulher Dona Lindu e o programa Planejamento Reprodutivo da Maternidade Naziradal. O Amazonas diagnosticou mais 508 casos de Covid-19 neste domingo, sendo 6 casos novos detectados por exame de biologia molecular, RT-PCR, e 502 por testes rápidos, com data de sintomas entre 8 a 60 dias, totalizando 63.410 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O boletim informa ainda que foram confirmados mais 7 óbitos pela doença, dos quais 3 ocorridos nas últimas 24 horas, todos de pacientes que estavam internados em unidade de tratamento intensivo, e 4 que tiveram confirmação diagnóstica, elevando para 2.657 o total de mortes. Dos 63.410 casos confirmados do Amazonas até este domingo, dia 21, 25.103 são de Manaus, ou 39,59%, e 38.307 do interior do estado, ou 60,41%. Polícia. Uma festa de aniversário que teve início na noite do sábado terminou em briga e com um homem ferido em uma casa no bairro Jorge Teixeira ontem de madrugada. Parte da residência foi incendiada e eletrodomésticos ficaram destruídos. A casa, segundo familiares do proprietário, foi alugada para amigos dele que queriam comemorar um aniversário. Cerca de 30 pessoas estariam na festa. Por volta das 6:30 da manhã, quando restavam 5 convidados ontem, o dono do imóvel pediu para terminar o evento. Neste momento, os locatários iniciaram uma discussão com ele, que foi atingido por um golpe de faca nas costas. Uma testemunha que pediu para não ser identificada contou que tiros também foram disparados no local. No meio da confusão, os participantes da festa atearam fogo dentro de cômodos da casa e destruíram os eletrodomésticos. A vítima foi levada para uma casa de saúde. Uma adolescente identificada como Jamile Souza, de 13 anos, foi encontrada morta ontem em uma área de mata no bairro Vale do Sol, município de Nova Olinda do Norte. Ela estava quase degolada e com sinais de estupros. Um dos suspeitos foi preso. O corpo foi encontrado por moradores da região, que imediatamente acionaram a polícia. A vítima estava desaparecida e tinha sido visto pela última vez na companhia de 2 rapazes. E de acordo com informações preliminares, o crime pode ter acontecido por volta das 2h da madrugada deste domingo. Um dos suspeitos do crime foi preso horas depois do corpo ter sido encontrado. Moradores do município ficaram chocados com o crime e pedem justiça pelo assassinato da adolescente. Pellegrini, ontem aconteceu um tiroteio envolvendo a polícia e um homem que comandava uma lancha foi inclusive baleado. Pellegrini, isso aconteceu no Rio Solimões, proximidades do município de Iranduba.
E a polícia já está investigando, viu, Paulo Guerra? Essa situação foi muito perigosa. Não é a primeira vez, Paulo, que nós noticiamos aqui troca de tiros entre bandidos no Rio Solimões e a polícia. Há locais, Paulo Guerra, eu lembro que eu fui na comunidade do Supiá e outras comunidades lá na frente, mais estive lá com o prefeito Beto D'Angelo de Manacapuru, e nós fomos orientados a não navegar, Paulo Guerra, após as 17h30, 18 horas, porque a lancha poderia ser alvejada por lá, né? Já que há muitos traficantes naquela área. Então, Paulo Guerra, você tem uma ideia de como estão as coisas. Em algumas comunidades ali do município de Manacapuru, ou em toda a extensão também do Rio Solimões, tem esse problema. Até para navegar a partir das 18 horas é um verdadeiro perigo, que os piratas, bandidos, traficantes estão também, Paulo Guerra, chegando para se esconder e esconder drogas nessas áreas aí de mata no Rio Solimões. Peregrino, há poucos falamos aqui do senhor João Pinto Bernardo, morador de Iranduba, que procurou o Jornal da Manhã para fazer um apelo em nome do neto dele, o recém-nascido Rafael da Silva Coutinho, que está internado no hospital Delfim Aziz desde o dia 6 desse mês e precisa passar por uma cirurgia no hospital Joãozinho. E lá ele disse que não tem vaga, mas você traz uma boa informação, Peregrini. Trago sim, Paulo Guerra. Tem leito disponível. Se houve algum tipo de contratempo, não se sabe ainda o que aconteceu, mas eu conversava agora há pouco, né, com a nossa amiga, a doutora Michele Pimentel, que ela é diretora do pronto-socorro e hospital Joãozinho. Ela, assim que ouviu a informação, me ligou, Paulo Guerra, disse que o seu João pode procurar. Ela tem inclusive o telefone, tá, Paulo? Daqui a pouco você me passa na nossa linha interna, para ela mesma vai ligar o seu João, fazer um contato com ele, com todo carinho, com toda atenção, para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Então está aí a informação, senhor João Pinto Bernardo. O problema vai ser resolvido ou a criança vai ser internada no Joãozinho. Daqui a pouco te passarei o telefone do senhor Rafael da Silva Coutinho. Peregrini, prossiga. Muito bem, Paulo Guerra, agradecendo mais uma vez aí o contato, sempre atenciosa, a doutora Michele Pimentel, diretora do pronto-socorro Joãozinho. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, após denúncia anônima na tarde de domingo, os policiais da 17ª SICOM detiveram um homem que estava vendendo droga, estava com uma grande quantidade de droga lá na área da rua São Vicente de Paula, no bairro da Redenção, lá no Planeta dos Macacos. A corporação recebeu a denúncia anônima e 2 pessoas que estavam consumindo drogas, estavam também vendendo, foram detidas no local. Um adolescente de 17 anos, um bandido, desgraçado, lixo humano. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ele foi apreendido após ser flagrado estuprando uma garota, uma criança de apenas 8 anos de idade. O crime aconteceu na rua Hibisco, no bairro Gilberto Mestrinho, ali na área da Invasão Nova Vitória, na zona leste da cidade. Os policiais da 4ª SICOM agiram bravamente, rapidamente, e prenderam o bandido logo após serem acionados. Ainda antes da polícia chegar, Paulo Guerra, esse desgraçado pegou uma pisa, mas pegou uma pisa. Infelizmente eu não tive acesso ao nome dele, senão teria dito, se eu descubro o nome desse estuprador safado, ordinário, que foi preso logo após estuprar, repito, ouvintes do Jornal da Manhã, uma criança de apenas 8 anos de idade. O desgraçado foi levado lá para o hospital do Coroado e logo depois foi detido, né? Infelizmente foi detido. A população bateu, mas não bateu direito não. Não bateu direito não. Marcaram aí no bairro Nova Vitória, ali na área da rua Ibis. Será que não tinha um pedaço de pau não e tal? Mas não, ele foi levado ao SPA do Coroado e depois foi levado à delegacia do Menor. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, homens tentaram roubar celular e pegaram uma surra. Toma! 2 homens foram presos depois de terem levado uma surra de moradores. Isso aconteceu lá na rua Damasco, no bairro Nova Cidade. Segundo as informações,
eles caminhavam pela rua quando avistaram uma senhora e tentaram roubar o celular dela. Um outro homem que passava pelo local conseguiu render os 2 homens, cabra macho, e os moradores chegaram perto e iniciaram uma sessão de peia, tortura, coisa boa. Teve um que arrancou até a unha do outro com alicate. Os 2 homens choraram, ai, mas na hora de que estavam roubando a senhora, eles não pensavam nisso, foram violentos, empurraram, chutaram a senhora, até que esse homem resolveu reagir. Os 2 foram até amarrados na sarjeta e pegaram peia, mas foi muito bem feito. Vinha um e chutava, toma, vinha um e dava um tapa, toma, vinha um e dava uma pedrada, toma. Há quem diga que ainda foi pouco. Você, bandido, vai roubar lá na Nova Cidade, vai pra te ver como é que é o negócio. Lá o negócio é mais embaixo. Todo mundo que passava tirava uma lasquinha dos 2 bandidos. Até uma senhora, rapaz, uma obreira que ia passando, ela estava vindo da igreja, ela viu, deu-lhe uma sobrinhada, até um golpe de sombrinha no bandido. Até a obreira deu-lhe nos bandidos, coisa boa, rapaz, mas ficou lindo o bandido. Todo ensanguentado, pegando pisa, pegando peia, lá no bairro Nova Cidade. Ladrão desgraçado, pegou-lhe uma pisa lá no Nova Cidade. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Civil, Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, todo o efetivo da Polícia Militar empenhados durante o final de semana para diminuir a criminalidade. Muitas blitz, muitas operações foram realizadas na cidade ao comando do Coronel Norte, o comandante-geral da Polícia Militar. Abraço também ao que estava também nas operações, o subcomandante do policiamento, né, metropolitano, Coronel Alzier. Aquele abraço, Coronel Alzier, ouvindo sempre a Difusora. Pronto Socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade, recebeu ontem à tarde, era por volta de 17 horas e 45 minutos, quando um homem de aproximadamente 40 anos dava entrada naquela unidade de saúde entre a vida e a morte. Ele havia sido agredido a pauladas no bairro Zumbi dos Palmares. Ele levou uma paulada na cabeça, ele levou uma paulada na costela. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, quando a vítima jogava dominó embaixo de uma jaqueira lá no bairro Zumbi dos Palmares. O dominó estava animado, até que chegou o homem, Paulo Guerra, já desafeto do jogador de dominó, e deu-lhe primeiro uma paulada na cabeça, depois deu-lhe uma paulada no meio das costas da vítima. Aí, engraçado que estava todo mundo olhando para as pedras e ninguém viu o homem se aproximar com esse pedaço de pau. A vítima foi levada para o pronto-socorro João Lúcio entre a vida e a morte. Ele chegou no João Lúcio no bico do urubu, até que os profissionais da vida, até que os anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem atenderam a vítima e salvaram mais uma vida. Não é dessa vez que esse jogador de dominó vai partir desta para pior. E as informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes, que o homem que deu a paulada, o motivo dessa situação toda foi por causa de discussão de dominó. Um foi rir do outro, né? Um foi tirar sarro, foi mandar do outro porque tinha dado o capote, aquela coisa toda, e o homem que levou o capote acabou dando uma paulada no companheiro. Você que joga dominó, todo cuidado é pouco quando der um capote. Tem gente que não gosta e apela para dar-lhe a paulada. Eu conheço muita gente que é bom de dominó e tal e tal. Cuidado com a paulada! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de correntadas pelo corpo. Ele apanhou a golpes de corrente de cachorro. Isso aconteceu no bairro Jorge Teixeira. As informações dão conta de que o homem que levou as correntadas estava discutindo com a esposa dele, até
que o cunhado chegou. O irmão da jovem viu que o homem estava ofendendo, ameaçando de bater na mulher, e disse: pegou uma corrente e deu-lhe umas lambadas no próprio cunhado. Algumas das correntadas atingiu a cabeça da vítima, ele teve que ser levado ao pronto-socorro João Lúcio. Tá aí, tava todo o valentão pro lado da mulher, pegou-lhe uma pisa do cunhado. Ele, após ser atendido, Paulo Guerra foi liberado, né? Não foi tão grande, não são graves assim os golpes de corrente, e ele não voltou mais para casa. Ele preferiu pedir um Uber e foi para a casa de mamãe. Mamãe dele. Pronto, socorro, 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada à vítima de atropelamento. Esse atropelamento aconteceu no bairro de Cachoeirinha e a vítima foi rapidamente levada ao pronto-socorro 28 de agosto. Do João Lúcio tem também, Paulo Guerra, 4 pessoas que deram entrada vítimas de acidente de trânsito. Muita gente já começando a se envolver em acidentes de trânsito, né? Tá voltando pouco a pouco à normalidade, e muita gente também já começa a se envolver em brigas de trânsito. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra durante o final de semana na cidade. Fim de semana onde o passarinho da morte a cidade. Então vamos aos fatos. Um homem até o momento não identificado, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, trocou tiros com a polícia. Isso aconteceu no quilômetro 15 da BR-174. Não se sabe por quê, não se sabe qual motivo que esse homem, ao ver uma viatura da polícia passar, pegou sua espingarda calibre 20 e disparou contra a viatura. Os policiais, para não morrerem, revidaram a injusta agressão e também acertaram um balaço no atirador da espingarda, que não resistiu aos ferimentos. Cadê minha campainha? Quem andou mexendo na minha campainha? Aqui. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse também pediu, né? Foi atirar na polícia e acabou partindo desta para pior. Na Avenida Constantino Neri, 2 primos começaram a beber. Eles estavam animados. A cachaçada, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, começou no começo da noite. Daí entrou pela noite, entrou pela madrugada. Já estava amanhecendo o dia e os primos continuavam bebendo. As informações dão conta de que eles se desentenderam por causa de um pedaço de tira-gosto. Os dois arrumaram um pedaço de pirarucu seco e começaram a tomar com a cachaça. Eles já estavam bêbados quando apareceu esse tira-gosto. Os dois pegavam essa lasca de pirarucu, um chupava e dava pro outro chupava de novo e dava pro outro. O pirarucu babado estava sendo muito deliciado, estava sendo muito degustado pelos dois, até que um, na hora de chupar o pirarucu, acabou engolindo um pedaço do peixe. O outro irmão não gostou e começaram uma discussão. Essa discussão foi se acalorando e, por causa do pedaço do pirarucu babado, um pegou-lhe uma faca e enfiou 1, 2, 3 facadas na barriga do próprio primo, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. O negócio não tá fácil ali para as bandas da Constantino Neri. A morte chegou por causa de um pedaço de pirarucu seco. Um assaltante morreu após assaltar um ônibus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 homens
estavam afoitos, entraram no coletivo da linha 418, armados. Eles ameaçavam o motorista, ameaçaram o cobrador, ameaçavam os passageiros, que já naquele momento já estavam sem o celular. Eles estavam levando o celular, as bolsas das senhoras e ameaçando todos os passageiros de morte. Eles estavam muito, muito violentos. Até Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, uma viatura da Polícia Militar da 7ª SECOM. 7ª SECOM sempre em patrulhamento, 7ª SECOM sempre se destacando nas ocorrências, e não foi diferente dessa vez. Quando os bandidos estavam descendo do ônibus, a polícia já estava esperando. Um dos bandidos sacou uma arma para a polícia, e os policiais da 7ª SECOM viram aquela situação. Na hora que apontaram a arma para a guarnição, eles revidaram, e um dos bandidos foi atingido com um balaço e não resistiu aos ferimentos. E morreu, o bandido morreu, o bandido partiu dessa para pior. O passarinho da morte cantou forte para ele, o passarinho da morte cantou assim. O passarinho da morte capricha quando morre bandido. O passarinho cantou para esse daí que já partiu dessa para pior. Ele foi plantado ainda no dia de ontem, lá no cemitério Parque Tarumã. O bandido foi enterrado, tal como aquelas, né, como se planta macaxeira. Pisaram lá o bandido e de lá ele já não vai sair. Só no juízo final, e com certeza esse daí não será selecionado para ir para o céu. O assaltante foi Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Ele morreu, rapaz, eu já ia lendo a mesma notícia, tão animado com essa partida, Paulo Guerra. Esse daí já foi dessa para pior. Arlan dos Santos foi assassinado a tiros no bairro da Compensa. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, esse homem foi atingido a tiros. Rapidamente ele foi atendido, levado ao pronto-socorro 28 de agosto, às pressas. De tudo foi feito para salvar a vida desse homem. A equipe dos Anjos da Vida do 28 de agosto já estava prontas para receber esse homem. Só que ele já chegou, ele já deu entrada morto no 28 de agosto e acabou sendo levado por uma viatura um carro-tomba do IML até a sede daquele instituto. Bebedeira e morte no Viver Melhor. Alô, alô, ouvintes do Viver Melhor. O pessoal que mora bem ali, amor. O policial, um ex-policial, melhor dizendo, estava bebendo, estava achando graça. Na companhia de uma mulher, ele estava todo animado, Paulo Guerra e ouvintes, tomando litrão, aquela famosa cerveja de pobre. O ex-policial estava enchendo a cara, até que de repente, Paulo Guerra, apareceu um homem armado com o testado 128. Esse homem havia discutido com a vítima horas antes dessa bebedeira. Daí o homem armado com testado chegou perto da vítima e deu-lhe várias teçadadas na cabeça, nos braços, no abdômen, nas costas, nas pernas, em todas as partes do corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. Um cabo da Força Aérea Brasileira morreu vítima de acidente de trânsito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele pilotava sua motocicleta no momento em que foi atingido por um carro de até o presente momento de placa não identificada. O motorista covarde fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima, que ainda agonizou por
alguns momentos e infelizmente acabou morrendo. O cabo era da Força Aérea Brasileira, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e infelizmente acabou perdendo a vida nesse gravíssimo acidente ocorrido aí na zona norte da cidade, né? Acabou morrendo, ainda não houve nem sequer uma viatura do SAMU, da Polícia Militar, estiveram no local, mas infelizmente não tinha mais como salvar a vida do cabo da Força Aérea Brasileira, Ronaldo Oliveira Alves, de 26 anos de idade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias do final de semana em Manaus. Fim de semana onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade. E uma ouvinte me ligou e disse: Pelegrino, o passarinho da morte canta muito feio. Minha senhora, minha querida ouvinte, quem canta bonito é o bem-te-vi, é o sabiá, é o irapuru. Olha aí como canta bonito, ó. Já o passarinho da morte canta assim. Depois da didática, quem aprendeu que quem canta feio é o passarinho da morte. Que é um cântico bonito, vai ouvir o Irapuru. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. As principais bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira, reagindo aos últimos desdobramentos da pandemia de coronavírus, que atingiu recorde diário de novos casos e após o Banco Central chinês manter taxas de juros inalteradas. O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,18% em Tóquio hoje, pressionado por ações dos setores ferroviário e aéreo, enquanto o chinês Xangai Composto teve ligeira perda de 0,08%. O Hang Seng se desvalorizou 0,54% em Hong Kong e o sul-coreano Kospi ficou 0,68% em Seul. Em outras partes da Ásia, o Shenzhen Composto, índice chinês formado por empresas com menor capitalização de mercado, subiu 0,29%. Hoje o TAIEX avançou 0,20% em Taiwan. Na Oceania, a bolsa australiana encerrou os negócios desta segunda-feira praticamente estável após um pregão volátil. O Standard & Poor's ASX teve ganho marginal de 0,03% em Sydney. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a terceira parcela do auxílio emergencial entre 1,9 bilhão de beneficiários do Bolsa Família qualificados no programa, cujo número do NIS termina em 4. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa. 6h42 em Manaus. O JP Morgan manteve sua projeção de que o Banco Central fará um corte de 0,50 ponto percentual na reunião de agosto do Comitê de Política Monetária, o Copom, levando a taxa básica de juros, a Selic, para 1,75% ao ano. Já no cenário político, o Banco Americano vê o início de um novo capítulo da saga política com a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, de acordo com o relatório divulgado no final de semana. Policiais se envolveram em 741 mortes este ano no Rio de Janeiro, um recorde dos últimos 22 anos. São em média 5 pessoas mortas por dia. No entanto, o número de homicídios caiu. O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de ontem do velório do soldado do Exército Pedro Lucas Ferreira Chaves, no Rio de Janeiro. O militar morreu após um salto de treinamento da Brigada de Infantaria Paraquedista no campo dos Afonsos, Zona Oeste, na manhã deste sábado. A cerimônia aconteceu no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista da Vila Militar e foi restrita a familiares, amigos e autoridades. Durante a cerimônia, Bolsonaro prestou solidariedade à família do soldado morto e falou para os presentes. Em seu discurso, disse que a missão das Forças Armadas é defender a pátria, é defender a democracia, e como dizia que se tornou um grande amigo, o ex-ministro Leônidas Gonçalves,
nós estamos a serviço da vontade da população brasileira. Pedro estava a bordo de uma aeronave C-105 Amazonas para um exercício e, segundo o Comando Militar do Leste, ficou preso a aeronave e, após os procedimentos de emergência, a abertura do paraquedas do militar não ocorreu adequadamente. Manifestações favoráveis e contrárias ao governo do presidente Jair Bolsonaro foram registradas em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro neste domingo. Toda a proposta de emenda à Constituição para adiar as eleições de outubro para novembro, dezembro, o senador Weberton Rocha, PDT do Maranhão, avalia aumentar a parcela do eleitorado que não é obrigado a sair de casa para votar. Em entrevista ao Estadão Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o parlamentar disse que uma das possibilidades é tornar a votação facultativa para quem tiver mais de 60 anos, considerado grupo de risco para a Covid-19. Segundo ele, no entanto, é preciso para a medida não causar um alto índice de abstenção. A democracia ainda precisa muito ser estimulada e precisamos ter cuidado para isso não ser um precedente e abrir uma porteira para você desestimular o pleito, afirmou ele. O governo federal prorrogou por mais 15 dias a restrição da entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus. A decisão segue a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa e foi publicada em uma edição extra no Diário Oficial da União. A medida vale para o ingresso no país por rodovias ou outros meios terrestres, por via aérea ou por transporte aquaviário. Em março, o governo passou a adotar a medida de restrição de entrada de estrangeiros como forma de conter o avanço da doença no país. Desde então, o Brasil tem sido estendido pelas autoridades brasileiras. O Brasil teve 601 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus em 24 horas. Com isso, são 50.659 óbitos pela Covid-19 até ontem no país. O número de pessoas contaminadas foi de 1.086.990. A Organização Mundial de Saúde registrou neste domingo um novo recorde diário de novos casos do coronavírus, totalizando 183.020 em um período de 24 horas. O recorde anterior havia sido registrado na última quinta-feira com 181.232 casos. Agora o mundo tem 8,7 milhões de pessoas que têm ou tiveram o coronavírus. O número de mortes chegou a quase 61.715, sendo que 4.743 foram registrados nas últimas 24 horas. 6h51 minutos em Manaus. Uma equipe de 17 cientistas, membros do Programa Internacional Covid-19 Registry, divulgou uma carta na revista científica New England Journal of Medicine com um alerta de que a Covid-19 pode desencadear o diabetes em pessoas saudáveis e agravá-lo em quem já é portador. Existe uma relação bidirecional entre Covid-19 e diabetes. Por um lado, o diabetes está associado a um risco aumentado da Covid-19 grave. Por outro, diabetes recente, complicações metabológicas do pré-existente, incluindo cetoacidose diabética, hiperglicemia, hiperosmolar, para as quais são necessárias doses excepcionalmente altas de insulina, foram observadas em pacientes Covid-19. A iminente chegada do novo coronavírus fez com que cerca de 150 indígenas buscassem refúgio no seio da floresta amazônica para evitar o contágio entre os habitantes da aldeia Cruzeirinho, localizada às margens do rio Javari, no interior do Amazonas. Ao todo, 27 das 32 famílias da aldeia preferiram deixar os locais em que vivem como forma de se protegerem da Covid-19, doença provocada pelo coronavírus e que já afeta mais de 100 nações indígenas no Brasil. O agora ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, mal deixou o cargo e já foi para os Estados Unidos na última sexta-feira. No entanto, caso ele tenha usado a prerrogativa de funcionário do governo para entrar em território norte-americano, o apoiador de Jair Bolsonaro poderá ser deportado. Exonerado no posto de ministro no último sábado, Weintraub, inclusive, fez algumas publicações nas redes sociais nas quais sua localização apontava Miami, na Flórida. Vale lembrar que o governo dos Estados Unidos fechou as fronteiras do país para brasileiros por causa da Covid-19. A ressalva para entrada é permitida apenas para funcionários do governo com passaporte diplomático. Caso Abraham tenha usado desta premissa para conseguir a permissão, uma norma pode fazer com que o ex-ministro seja deportado. O governo da Coreia do Norte anunciou nesta segunda-feira que tem milhões de panfletos de propaganda para enviar ao Sul em balões em um aumento da retórica contra Seul depois de destruir um escritório de relações entre os países. Nas últimas semanas, a Coreia do Norte fez uma série de críticas à Coreia do Sul devido aos folhetos que os desertores norte-coreanos instalados no Sul enviaram através da fronteira, geralmente presos a balões.
Depois de acabar com os canais oficiais de comunicação, a Coreia do Norte destruiu na semana passada o escritório de relações em seu lado da fronteira, um local inaugurado em setembro de 2018 ao norte da zona desmilitarizada e que simbolizava a aproximação intercoreana. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, está apoiando uma iniciativa para coordenar de uma forma técnica a plantação de 1 trilhão de árvores no mundo. No Brasil, governos locais e organizações parceiras estão cooperando para restaurar a biodiversidade da Mata Atlântica com árvores originais. A TerraMet reúne uma série de recomendações baseadas na qualidade do solo e nos tipos de árvores para facilitar a tarefa por parte de governos, iniciativas privadas e cidadãos que participam do combate às mudanças climáticas. A ONU declarou 2021 a 2030 década da restauração dos ecossistemas, como parte de ações para reverter centenas de danos causados a florestas, pantanais e ecossistemas em todo o mundo. Em comunicado divulgado em sua página na internet, o PNUMA lembra dos incêndios florestais na Amazônia no ano passado, assim como na Austrália e na costa oeste dos Estados Unidos, como um momento de um chamado à ação. Milhões de dólares foram destinados ao programa de incentivo à restauração das matas com a plantação de mais árvores. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira, o Globo do Rio de Janeiro. O ACF anuncia que vai deixar a defesa de Flávio Bolsonaro. Ficarei fora para que não me usem. A Folha de São Paulo. O governo federal congela concursos e libera 20 mil temporários. O estado de São Paulo. O governo se cala após Brasil superar 50 mil mortes pelo novo coronavírus. Planalto Central, Correio Brasiliense. Esplanada fica dividida por atos pró e contra Bolsonaro. São Paulo e Rio de Janeiro também tiveram manifestações. Estado de Minas. Manifestantes fazem carreata contra o genocídio em Belo Horizonte. Jornal do Comércio no Recife. Shoppings do Grande Recife reabrem nesta segunda em clima de expectativa e confiança. Diário do Nordeste em Fortaleza. Em 3 meses, Covid-19 mata tanto os brasileiros quanto Guerra do Paraguai. Porto Alegre, 0 hora. Deputado vai ao Ministério Público Federal para investigar a saída de Weintraub do Brasil. Esse ministro pode ser deportado. Edições impressas locais, Diário do Amazonas. Fundos ameaçam deixar de investir. A crítica. EMPA, pesquisas prejudicadas, roubo de materiais durante isolamento. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.